Em live promovida pela deputada Bia Kicis para debater o voto auditável, o professor titular aposentado da Divisão de Ciência da Computação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, Clóvis Fernandes, rebateu o que chamou de fake news oficial sobre a proposta do voto impresso que está sendo analisada no Congresso. Fernandes comentou a participação do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, em sessão na Câmara dos Deputados e apontou: "Para mim, é um absurdo que um presidente do TSE venha a público defender uma forma de votação. Isso, para mim, é um escândalo, porque não caberia ao TSE escolher tal ou qual forma de votação, apuração, etc. Nós sabemos que o problema é mais embaixo, tem a ver com esse poder discricionário exagerado que o TSE tem a respeito de ser executivo, legislativo e judiciário ao mesmo tempo. Essa mistura, que não existe nas principais democracias, dá a ele essa possibilidade de agir dessa forma e fazendo divulgação e propaganda com dinheiro público. Ele não poderia tomar um partido na forma como a eleição deve transcorrer e gastar dinheiro público para divulgar a forma dele, o que é pior ainda." O especialista explicou que os presidentes do TSE, sendo juristas, não têm conhecimento técnico para avaliar os sistemas do TSE, sendo apenas instruídos pelos agentes internos do tribunal. Fernandes disse: "Não podemos ficar à mercê dessa forma como é o nosso processo eleitoral." O especialista também rebateu a fake news oficial que afirma que o sistema é confiável porque até hoje nenhuma fraude foi detectada. Ele explicou: "Isso é uma coisa impossível de acontecer", explicando que o sistema eleitoral brasileiro não permitiria detectar uma fraude. Eles não podem dizer isso porque a fraude pode ter ocorrido e eles nem ficaram sabendo. É um absurdo que um presidente do Tribunal Superior Eleitoral venha a público para defender uma forma de votação. Isso, para mim, é um escândalo, porque não caberia ao TSE escolher tal ou qual forma de votação, de apuração e etc. Nós sabemos que o problema é mais embaixo, tem a ver com esse poder, vamos dizer assim, discricionário, exagerado que o TSE tem a respeito de ser executivo, legislativo e judiciário ao mesmo tempo. Essa mistura que não existe nas principais democracias torna ou dá a ele essa possibilidade de agir dessa forma. E fazendo divulgação e propaganda com o dinheiro público. Tá? Ele não poderia fazer tomar um partido na forma de como a eleição deve transcorrer e gastar dinheiro público para divulgar a forma dele, que é pior ainda. Eu vou passar a palavra ao nosso querido professor Clóvis Fernandes, que hoje está nos brindando com a sua presença e com todo o seu conhecimento sobre o assunto. Comente à vontade o que você pôde ver de hoje aqui da audiência, explicar para as pessoas por que essa resistência. E realmente, professor, a gente precisa do voto impresso na urna eletrônica para dar segurança ao sistema? A palavra está contigo. O som está desligado. Aí, pronto, abriu. Primeiramente, Bia, eu queria agradecer o convite para participar mais uma vez aqui. Eu fico muito satisfeito em participar da minha contribuição. Juntamente com a Amilcar, são mais de 20 anos trabalhando pelo voto impresso, né? E algumas vezes sendo perseguido e algumas vezes sendo, vamos dizer assim, mal visto por pessoas que, como o deputado Coronel Sandro bem disse, né, é uma coisa assim que não se sabe por que dessa resistência. E eu, então, vou começar falando sobre isso, Bia. A primeira observação que eu tenho que falar é que, para mim, é um absurdo que um presidente do Tribunal Superior Eleitoral
venha a público para defender uma forma de votação. Isso, para mim, é um escândalo, porque não caberia ao TSE escolher tal ou qual forma de votação, de apuração e etc. Nós sabemos que o problema é mais embaixo, tem a ver com esse poder, vamos dizer assim, discricionário, exagerado que o TSE tem a respeito de ser executivo, legislativo e judiciário ao mesmo tempo. Essa mistura que não existe nas principais democracias torna ou dá a ele essa possibilidade de agir dessa forma. E fazendo divulgação e propaganda com o dinheiro público. Tá? Ele não poderia fazer tomar um partido na forma de como a eleição deve transcorrer e gastar dinheiro público para divulgar a forma dele, que é pior ainda. A segunda observação, ele diz que o papel dele é interpretar a Constituição e as leis. Mas a lei do voto, que essa parte continua valendo, é que o voto é secreto e a apuração é pública. Como é que alguém que diz que interpreta E olha que eu tenho a maior admiração pelo ministro Barroso. Eu acho que dos ministros, embora ele não declare agora o lado ideológico dele, porque ele realmente não tem agido como ministro ideologicamente, mas nós sabemos que ele era de um certo lado. Mas como ministro, para mim, ele tem sido exemplar. Eu não esperava isso dele. Na Lava Jato e em outras ações que ele participou, ele é exemplar. Para mim, ele é o mais exemplar. Eu não estou querendo criticar os outros, mas para mim ele é hoje o que os votos são mais bem sustentados com o apoio geral da população. Exceto, neste caso agora, que ele segue a tradição de todos os presidentes de TSS, que, como a deputada Bia, na sua intervenção, falou, né, hoje na comissão geral, ele segue o que os técnicos falam, porque ele é um grande jurista, ele é um grande advogado, um nível de jurista, né, não tem o conhecimento para isso, tá certo? Para entender isso. Nenhum deles que foram presidentes do TSE, que são sempre membros do STF, tem esse conhecimento, que para nós, para a deputada Bia, já é elementar, porque ela vem batalhando sobre isso, né? Nós sabemos que o voto ali não existe garantia nenhuma, e o grande inimigo nosso são os agentes internos do próprio TSE. Nós estamos à mercê dos funcionários, não estou acusando ninguém, só estamos à mercê. Em algum momento, é igual um gerente de banco. O gerente de banco, ele recebe, agora não, que é tudo eletrônico, é centralizado, mas antigamente ele recebia a chave do cofre porque ele era um cara super confiável. Mas aí sequestravam a família dele e ele abriu o cofre. Aqui a gente sabe que pessoas poderosas poderiam exercer esse papel e vão escolher lá dentro desses agentes internos aquele que é o elo mais fraco para alguma coisa momentânea. E tendo muito dinheiro envolvido, isso é fácil. Não estou acusando que acontece, nem que aconteceu, nem que acontecerá. É que nós não podemos ficar à mercê dessa forma como é o nosso processo eleitoral. Então, outra coisa que, para mim, ele dizer que ele interpreta a Constituição
No caso específico da urna, do exemplo que eu dei, por exemplo, da publicidade da apuração, eu chamo isso de, uma delas, né, ele tem várias, de fake news oficial. A segunda fake news oficial é que o processo eleitoral brasileiro é seguro, transparente e auditável. Aí ele diz, não só ele, todos diziam, os secretários de Tecnologia da Informação do TSE, em 1996 foi implantada a primeira urna e nunca se documentou um caso de fraude desde então. Isso é uma coisa impossível de acontecer. 25 anos, primeiro, vamos deixar claro que as urnas de 1996 já eram totalmente fraudáveis, com mais chance do que é agora. 25 anos e nunca aconteceu, isso é outra fake news também. Já aconteceram vários casos. No site do Amilcar Brunazzo, do voto eletrônico, existem vários casos que estão lá registrados. Eu só vou lembrar um da auditoria da urna do PSDB, em que um eleitor chegou no cartório eleitoral para justificar não ter votado para não ser multado. Deu o número da carteira dele, de eleitor, e o pessoal votou. Não, você votou. Como que eu votei? Ele estava no exterior, ele tinha lá o passaporte com a saída, a volta, tá certo? E aí, nós queríamos simplesmente checar se a assinatura de quem votou no lugar dele era falsificada ou não. Nós sabíamos que era falsificada, né? Mas queríamos comprovar na auditoria. Solicitamos isso e não nos foi fornecido. Ou seja, era uma prova cabal. Outras provas acabam sendo julgadas pelos próprios juízes eleitorais, no primeiro nível e depois por juízes em cada nível, até chegar no TSE, em que ele vai se condenar porque ele errou em alguma coisa e prejudicou algumas pessoas. Não consegue fazer isso, né? Tá certo? Além do mais, o sistema, desde 96, é tão inseguro que, eventualmente, ninguém sabe que ataques ocorreram, porque o sistema é tão inseguro que só um hacker de 5 anos talvez deixasse alguns rastros. Hackers mais experientes, como adolescentes de 12, 13 anos, de hoje em dia, já não deixariam rastros nenhum. Então, como é que você pode afirmar que nunca houve fraude? Na auditoria do PSDB, nós comprovamos que eles nunca fizeram o que é normal quando você faz um sistema e aí você passa por alguma fase de estresse ou pôs ele para uso, que é você fazer uma auditoria para ver o que aconteceu. Nenhuma eleição eles nos apresentaram auditorias feitas sobre a eleição. Disseram que não faziam, inclusive. E não existe norma interna, não existia. Pode ter existido depois de 2014, mas é norma interna que eu não tive acesso. Mas naquela época não existia nenhuma norma interna que é auditoria pós-eleição. O que a gente estava querendo fazer era uma auditoria. Eles disseram que teria que seguir as normas deles, mas eles não tinham normas, então eles pegaram uma resolução que eles tinham lá qualquer e colocaram para a gente seguir. E ainda assim, toda vez que era alguma coisa que ia chegar em alguma coisa mais séria, era impedido. Então, isso aí, de dizer que nunca se documentou um caso de fraude desde então, eles mesmos não podem dizer isso, porque a fraude pode ter ocorrido e eles nem ficaram sabendo.